com esse negócio de gravar aqui. Vamos ver se dá certo depois para mandar para todo mundo. Tô gravando desde do Natan. O primeiro que nós gravou foi o Natan aqui. Vamos embora. Bom, E do Natan foi ó top, o hein? homem aí. Fala, André, galera. você tá bom, meu irmão? Boa noite. Bom demais, graças a Deus. Desculpa aí, primeiramente, pela enrola aí, que foi o trânsito ali. Deu uma Não, enrolada em coisa ali. você tá em casa, irmão. Obrigado, Tá bem. viu? Obrigado Eu mais que uma vez aí por você ter aceitado o convite. Tem muitas pessoas novas no grupo que eu estou vendo aqui hoje, assim, no nosso bate-papo. Então, antes de apresentar o André aí, intuito rápido, o intuito do grupo, da nossa comunidade foi um grupo de estudo para a gente poder aumentar nosso repertório, para a gente aumentar nosso conhecimento, para ter uma troca de network, ter uma troca de contato, igual a gente está fazendo aqui, sempre 5, 10 minutinhos antes de começar cada bate-papo. Então é legal, assim, o grupo começou com 15 pessoas, hoje está com 280 pessoas do agro, desde coordenadores de revenda, usina, multinacional, gerentes de multinacional, diretores e vendedores, né? Então, hoje é um papo de vendas e vendedor. Um dos caras que eu admiro muito e um dos caras que tem um conhecimento fora da curva na parte de vendas do agro. Insistir e graças a Deus ele viu o intuito do grupo, viu, falou, cara, é um intuito que a gente quer estar perto, né? Você vê que não é um grupo de zoeira, de ficar bom dia, boa tarde, boa noite, é só insight, é só coisa que a turma manda, assim, de conhecimento mesmo, né? De informação válida. Então, o grupo está desde o 010 até o 099, o DDD lá. Então, assim, você vê que tem pessoas do Brasil inteiro, né, nesse grupo e só está aumentando, graças a todos vocês aí que estão ajudando para isso. Então, diante de mais nada, obrigado por todo mundo. E André, obrigado mais uma vez, cara, por esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser enriquecedor para a turma toda. É um ano difícil, um ano desafiador do agro. Todo dia é uma bucha nova, né? Hoje eu vi um negócio do glifosato, que os caras soltou uma lei para acabar com o glifosato, cara. Então, assim, você vê que é bombardeio todo dia, né? A gente precisa cada vez mais tá com a postura firme, alinhado, com o repertório e tá cercado dessas pessoas, pessoas que estão fazendo o agro evoluir. Então, diante de mais nada, obrigado por cada um de vocês e obrigado por você também, André. Então, fica à vontade, irmão, para falar com a turma nossa aí. Sinta-se em casa, você que já é do grupo também, e Beleza, tamo junto. beleza. Muito obrigado a atenção aí, obrigado pela explanação aí. Turma, vamos lá. Primeiramente, eu queria me apresentar a vocês e deixar bem claro que não é uma aula, é mais uma troca de ideia, um bate-papo. E vocês fiquem à vontade na hora que quiser. É para parar, para a gente trocar ideia e fazer pergunta e trocar ideia realmente, entendeu? Não considere como uma aula, considere como uma apresentação, uma troca de ideia mais de informação mesmo. Para vocês que não me conhecem, meu nome é André Castro, eu sou natural do interior de São Paulo, de uma cidadezinha que chama Riolândia, próxima a São José do Rio Preto. Eu saí de casa e eu tinha 12 anos, em São José do Rio Preto, trabalhar em lanchonete, carrinho de cachorro-quente, pizzaria. Depois eu fui para a escola agrícola, colégio interno em Votuporanga, me formei em Garapava. Em setembro de 90, eu fui trabalhar em Santa Helena de Goiás em uma revenda. Logo em seguida, eu entrei na multinacional Zenica, que hoje é a atual Singenta. Eu sou praticamente que estou dando treinamento para vendedores do agronegócio e equipe comercial de vendas. Tenho 31 anos de experiência com venda direto no campo. Trabalhei 5 anos na Zenica, na região da Alta Mogiana, São Paulo, aí Ituverava, Ribeirão Preto, Guará, São Joaquim da Barra, até divisa de Guaíra. Era a área minha. Desses 5 anos da Zenica, eu fui 3 anos melhor vendedor do Brasil. Teve a junção Zenica com Novartis em 99, fui o melhor vendedor da América Latina de todos os distribuidores da Singenta. Fiz faculdade de agronomia depois. Depois eu fui embora para o Tocantins, fiz faculdade de marketing, fiz especialização MBA em comunicação empresarial, fiz uma pós-graduação de psicologia positiva em neurociência, fiz especialização de brand nos Estados Unidos. E tem praticamente 8 anos que eu estou treinando vendedores. No resumo desses 30 anos aí, eu trabalhei 15 anos na parte de agricultura, 15 anos na pecuária.
dos 8 anos que estamos treinando vendedores, tem tanto da agricultura como da pecuária, como a área de máquinas, de todas as áreas aí. Resumindo, nesses 30 anos, todos os treinamentos, tudo que eu fiz foi voltado para a área comercial. Tinha um pouco de intimidade com a parte técnica, porque para se vender bem, você tem que entender a primeira coisa, você tem que ter autoconfiança, o autocontrole, o domínio de quem é você, de qual é o produto que você vende, para gerar um relacionamento com o cliente para ter confiança, porque o cliente compra de quem ele confia. E o que eu mais aprendi que me fez uma grande diferença, que quando eu estava no início da minha carreira, eu percebi uma grande diferença na parte da comunicação. Quem tem uma boa comunicação, ele se destaca no negócio. Quando você tem uma boa comunicação, seu valor no mercado aumenta. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa que se comunica bem. E comunicação não é falar bonito, nem falar muito. Muita gente acredita e fala, principalmente pessoal antigo, que vendas é dom. Venda não é dom. Venda você aprende, que nem aprende física, que nem aprende matemática. Quem é muito para frente, conversa muito e chega na frente e não tem vergonha, ele existe uma possibilidade de vender bem. Mas agora, se ele for profissional, ele tem que treinar a comunicação, treinar várias etapas da venda. Eu lancei um curso que chama MVA. É o único curso que existe no Brasil para vendedores do agronegócio que é registrado pelo MEC. É uma extensão universitária. Eu tive que provar para o MEC que o meu treinamento, o meu acompanhamento, se a pessoa fizesse da maneira que precisa, ele ia ter resultado. Aí a gente liberou, a pessoa faz o curso, o treinamento, tem um certificado do MEC que é uma extensão, como se fosse uma pós-graduação em vendas no agro. Entendeu? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o que surgiu sobre a venda, o porquê da comunicação, de onde que é o que vai fazer diferença. Só para resumir para vocês entender o tanto que faz a diferença. O ser humano, ele tem 9 maneiras de olhar. Ele olha para frente, olhar reto, para frente para a direita, para frente para a esquerda. Para cima para a direita e para a esquerda, para baixo da mesma maneira, dos 3 jeitos. Tem 9 maneiras de olhar. E cada maneira que você olha, desperta uma parte do seu cérebro. Se você olha para cima, para a direita, você está ativando o hemisfério direito. O hemisfério direito, ele é mais imaginário. Um exemplo, se você está conversando com o seu cliente ou com o seu diretor, com o seu gerente, e você fez uma pergunta para ele, ele olhou para cima, demorou um pouquinho para responder, é mais de 70% a possibilidade dele contar uma mentira. Porque ele está criando imagem, ele está buscando uma imagem no seu cérebro para contar uma história. Isso a maioria das pessoas não sabe. Então, se você faz a pergunta, ele manteve o olhar para cima ou para a esquerda, a possibilidade de ser mais real é muito mais fácil, entendeu? Isso é um dos segredos já básicos da comunicação. Que às vezes tem pessoas que falam, isso é balela, é conversa, não tem nada a ver. Mas tem uma grande diferença quem se torna profissional e sabe fazer algumas leituras, entendeu? Existe o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O direito é mais imaginário. O esquerdo, ele é um pouco mais lógico, entendeu? Como eu falei para vocês, turma, por favor, dá uma explanadinha básica para vocês entenderem. E aí nós vamos abrir para troca de ideias, para pergunta, conversar. Vocês vão perguntar, nós vamos trocar ideias, entendeu? Eu não vou estar aqui para ensinar ninguém. A menos que alguém acredita que queira aprender, que queira fazer alguma coisa diferente, aí a gente pode partir para outro lugar, entendeu? Mais ou menos isso aí. Só um minutinho, deixa eu só achar um detalhe aqui. Como é que surgiu o estudo um pouco mais sobre a comunicação? A comunicação é conversa normal, mas existe a técnica de comunicação. A técnica de comunicação surgiu na década de 70 com um estudo nos Estados Unidos, com um professor de linguística da Universidade de Santa Cruz e um professor de psicologia, que era um psicólogo, Richard Bland, que estudava sobre sistema. Eles montaram um grupo de estudo e começaram a fazer pesquisa de pessoas. E começaram a acompanhar os que tinham mais resultado. E eles foram ver os que tinham mais resultado, eles tinham uma comunicação muito parecida um com os outros. E aí eles começaram a desenvolver o método PNL, Programação Neurolinguística, que é uma comunicação de alta performance através da comunicação. Montaram um grupo de estudo, depois de 10 anos fazendo isso aí, que eles lançaram a PNL. Aí elas começou a se estender para o mundo, e no Brasil também não foi diferente. Hoje tem várias ramificações e muitas pessoas falando de PNL. Porque, como todo negócio, alguém escreve ou fala alguma coisa, outra pessoa copia, fala do jeito dele e vai se espalhando, entendeu? E cada um tem uma forma de pensar. Mas a PNL real, ela foi fundada na década de 70
por John Klinder e Richard Bland, que tem umas 7, 9 técnicas muito aprofundadas. Quem de vocês aí trabalham com vendas na área comercial, eu recomendo que você tenha um pouco de conhecimento sobre programação neurolinguística. Isso vai mudar os seus resultados. Pode ter certeza, os melhores empresários e os maiores vendedores do mundo. Só um minutinho, por favor. Saindo já? Na hora que fosse, pega uma água para mim, por favor. Só um pouquinho. Só colocar um pouquinho em cima. Só um minutinho, turma. Os melhores vendedores e os maiores empresários, pode ter certeza, sempre foram muito bons de vendas. E todos que são muito bons de vendas, ele tem um pouco de conhecimento sobre programação neurolinguística. Ou se ele não estudou sobre programação neurolinguística, ele tem algum conhecimento que levou ele a desenvolver um pouquinho mais isso aí, entendeu? Para nós compreender um pouquinho mais sobre a programação neurolinguística, é um estudo sobre linguagem e padrões de comportamento e padrões de atitude. Nos Estados Unidos, quando surgiu logo no início, o que eles fizeram? Foram na Casa Branca, conversaram com o presidente, falaram com os maiores generais e queria ver com eles qual que era a maior deficiência do exército americano. Eles falaram que o que precisava... Pode deixar a porta aberta. O que eles precisavam era melhorar a equipe os atiradores de elite. E como que eles iriam melhorar a equipe dos atiradores de elite? Chamaram todos os que tinham de várias regiões dos Estados Unidos, colocaram num lugar só, e eles todos em um lugar, o que eles fizeram? Pegaram e colocaram todos para atirar. E eles pegaram e perguntou para o general, o mestre de todos, quais eram os melhores. Eles pegaram os 5 melhores atiradores de elite e colocou um do lado do outro. Eles tinham os mesmos padrões, eles sentavam do mesmo jeito, a maneira de pegar no rifle, a hora de abrir a bolsa, na hora de apertar o gatilho, eram todos iguais. Então, quem trabalha em vendas não tem muito segredo. Você só precisa usar a técnica da modelagem. O que é? Pegar um padrão de alguém que faz muito bem feito na empresa que você trabalha ou na empresa que você trabalhou, dá uma olhada, observa, copia e faz do seu jeito. Só que você melhorando algumas coisas. Por quê? Já existe alguma coisa que ele faz que dá certo. E todo mundo tem um método. Você que é vendedor, que está na área, se você parar para analisar, tem uma forma que de vez em quando você vende. Se você pegar essa forma que você vende, treinar ela sempre, você só melhora, você vai lapidar. E não existe segredo na vida, né? É trabalhar demais, né? A parte de vendas, quem quer vender muito é trabalhar muito. Tem muita gente dando treinamento para vendedores, para área, várias coisas aí, prometendo 1000 coisas. Vem para cá que eu vou te ensinar, você vai trabalhar menos e vai ganhar muito mais dinheiro e vai ficar rico. Não existe segredo. Para você vender muito, o maior segredo é acordar de madrugada, sair para trabalhar e voltar à tarde. Se você usar as técnicas para que melhore a sua comunicação e o relacionamento, você consegue chegar mais rápido, você vai mais longe. Agora, esses milagres que o povo anda prometendo na internet não existe. Eu, desde muito cedo, quando eu era criança, trabalhava na roça. A minha família é do agro, de agricultura, tal, mas trabalhava como peão. Quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, eu comecei a plantar roça. Aí, em 99, eu comecei a plantar soja. No ano 2000, eu estava no Triângulo Mineiro, plantei soja de sócio com um grande fazendeiro lá do Triângulo Mineiro. Aí nós plantamos, me tornei milionário muito novo, plantando soja e feijão, trabalhava na Singenta ainda. Estava ganhando muito dinheiro, eu pedi as contas. Ganhei muito dinheiro durante 4 anos, na safra 2003, 2004. Foi o primeiro ano da ferrugem asiática no Brasil. Eu perdi tudo que tinha, que perdeu a soja, não achava fungicida para comprar. O único triazol que tinha no mercado era Folicur e alguns que estavam saindo na época, que era quebra de patente, mas não estava achando para comprar naquele ano. Aí Policur e perdeu... Domark. Oi? Policur e Domark. Isso. E tinha, vendia, Estratego. Só que o problema é que não achava, né? Tinha algumas regiões que tinha que achava. Eu de Uberaba, teve vez que eu saí para ir lá na divisa do Mato Grosso do Sul para buscar um pouquinho de triazol, porque o outro problema mais sério que ainda que teve no Triângulo Mineiro é que pegou 98 dias de chuva todos os dias. Além de entrar a ferrugem asiática, a antracnose estava comendo soja e feijão, você jogava fungicida agora à tarde chovia, lavava e no outro dia chovia de novo, entendeu? Resumindo, acabou com tudo. Mas aí eu entendi que o maior patrimônio do vendedor é o cliente.
cada vez mais. Como eu fui agricultor, plantei, sou pecuarista hoje, tenho fazenda de pecuária aqui no sul do Tocantins, não tem segredo. O melhor vendedor é o que ajuda o seu cliente a ganhar mais dinheiro. Se você ajudar o seu cliente a ganhar dinheiro, entrar com a influência da comunicação, auxílio de PNL, você melhora o relacionamento. Melhorou o relacionamento, não tem segredo, você vai vender muito. Vai vender bem sempre. Mesmo em mercado de crise. Em mercado de crise, o que, que tem que acontecer? Você tem que estudar quando você melhorou o relacionamento para você ajudar o seu cliente a sair dos problemas. O cliente não está nem aí para você, nem para os produtos. A menos que você tenha um bom relacionamento dele com muitos anos, que ele confie em você. Senão, ele não quer saber de ninguém. Ele quer saber quem ajuda a resolver o problema dele. Se você tem uma carteira de cliente, trabalha com vendas há muito tempo, e o seu cliente não te liga, no mínimo, a cada 15 dias, você tem algum probleminha com a venda ou você nunca vai vender muito. Não, quando eu falo o seu cliente, que eu falo é o seguinte: ninguém consegue atender todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todos. Quem somos nós? O que, que eu fiz para me tornar um dos grandes vendedores que tem no Brasil hoje? Eu separava 60 clientes, dos 60 clientes eu dividia no meio, 30. 30 considerava como cliente C, os outros 30 era cliente B e A. Eu separava 10 clientes A e 20 cliente B. Os 10 clientes A, esses 10, no mínimo 60% tinha que me ligar. Se não me ligasse, eu não estou sendo um bom vendedor, não estou dando um bom atendimento. Eu não resolvi o problema dele. Só que esses aí eram um atendimento completamente diferente. Esses aí eram o meu maior patrimônio. Nunca existiu um mês que eu não cumpri minha cota, minha meta até dia 20, dia 25 no máximo. Entendeu? Por quê? Por causa dos clientes A que eu tinha. E eram poucos clientes que resolviam o problema. E a maioria dos vendedores corre demais, porque as empresas querem que você abra mais cliente. Por que, que eu comecei a fazer isso aí muito forte? Foi quando eu fui em 99, transferido para o Triângulo Mineiro, que é uma junção Zenca com Novartis. A Novartis estava começando o projeto Otto. Era o início do projeto Otto, foi o primeiro ano. E eu trabalhei na implantação do projeto Otto. Na época, era a otimização dos melhores clientes, era baseado em leis de Pareto. Para você atender 20% dos seus clientes para dar 80% do faturamento. Aí era um trabalho completamente diferente. E eu já fazia isso antes quando estava na Zênica. Só lapidou e melhorou. Aí todos os anos vendeu muito, entendeu? E eu, assim, parece que Deus, as coisas vai caminhando sempre para um lugar e quando vai te dando um sinal e te empurrando. Desde essa época, todos os vendedores novos que entravam na empresa, eles mandavam para a minha região para rodar comigo, para mim treinar os vendedores. Trabalhei 10 anos na Agroquímica do mesmo jeito, em outras empresas do mesmo jeito, entendeu? Sempre eles mandavam para treinar. Aí teve um momento que as multinacionais começou a me chamar, me convidar para uma palestra, para outra. Aí a gente começou e entrou mais nessa parte treinando vendedores, entendeu? Mas é mais ou menos isso aí. Agora, o que, que eu queria com vocês? Trocar ideia agora. Era só mais me apresentar, falar um pouquinho sobre a comunicação, os detalhes sobre as vendas. Estou vendo aí que tem pessoas aí que mais velho do que eu, tem muitos com experiência, só não está treinando vendedor, mas tem gente que trabalha na vendas, trabalha em outras empresas aí também, quem é agricultor, pecuarista, qualquer coisa aí, não tem segredo. Pessoa para dar certo, ele tem que ser um bom vendedor. Se é agricultor, ele tem que vender os insumos dele. Se ele é pecuarista, ele tem que vender o gado. Se ele é de qualquer área, ele tem que vender. Entendeu? Então o segredo está na venda para fazer sucesso na vida. Alguém quer trocar alguma ideia, falar alguma coisa? Aí o Peterson Henrique, de onde é o Peterson Henrique com o boné da Poli aí? Holândia, Jales, Fernandópolis. Ô, mas você é natural de que cidade? Eu sou, na verdade, minha família é de Jales. Certo, Eu nasci na capital, mas com 5 anos voltei para Jales. Meu pai é certo. nascido em Jales, família de produtor de citros, né? Mas estou aí no agro desde 99. Trabalhei no Mato Grosso, na área de algodão, depois vim para a área comercial. Então estou Entendi. aí já faz 23 anos na área comercial. E você trabalha hoje o boné da Poli, você vende Poli? Não. Sou representante da Poli. Sou Poli é representante. adubo organo mineral? Não, é fertilizante corretivo. Ah, fertilizante corretivo. Aham. É, Eu já é que calcário teve granulado. alguém que comprou um curso meu aí esses dias e fez algum comentário aí, eu sei que era da Poli. E tem uma menina do Mato Grosso do Sul que trabalhou também, que entrou em contato comigo esses dias também, que era da empresa aí também. Ah, tá. Ela é do Paraná, essa empresa. Fica ali na região de Curitiba ali. Isso. Isso.
Deixa eu te perguntar, o cenário, você sabe, vamos falar, o cenário da agricultura passou várias crises, né? Mas vamos ver que essa crise aí, eu acho que vamos falar, é a mais grave que eu acho que a gente vê dos últimos anos, devido principalmente às RJ, as dificuldades. Até alguns grandes consultores aí falam que hoje a gente não é vendedor mais de insumo, né? Nós somos vendedores de crédito, né? De Tá, crédito. Eu acho que o que você falou aí é de grande valia. Eu acho que quem vai conseguir vender mais é quem conseguir resolver o problema. Mas eu acho que mas o grande problema hoje do produtor dessa safra vai chamar crédito, né? tá. É que você quer fazer uma pergunta específica ou você quer que eu Não, faça? Tá, não, eu queria ver que você comentasse esse cenário, o que que a gente poderia estar fazendo, não como indústria, mas como vendedor. Porque como indústria a gente vai ser difícil a gente arrumar, tentar, é uma coisa mais macro, né? A gente na ponta, o que que a gente poderia estar fazendo para conseguir tá. melhorar a nossa performance em vendas, Deixa eu te falar. nesse O, cenário. o problema é o seguinte, que cada época são épocas diferentes. Já teve Isso, crises no Brasil pior do que essa. A diferença é que quando teve crises, algumas no passado, não existia esse sistema de RJ do consumidor final. Agricultor, pecuarista, antes não conseguia ter uma recuperação judicial. Só era para grandes empresas de CNPJ, Cachorro aí. entendeu? É o cachorro do Maurício lá, mas ele já fechou, tranquilo. Antes as pessoas não conseguiam fazer. Só para você entender, quando eu estava na Zênica, na região da Alta Mogiana, acho que foi em 98 para 99, em 1994 teve a troca da moeda, que saiu do plano cruzado para o cruzado novo para o real. Foi a URV e a transformação. Não sei se o mais antigo aí lembra. Em 94, Fernando Henrique Cardoso trouxe a URV. O URV, R$ 1 valia isso. mais que $1. $1 era 0,94 reais, só para vocês entenderem. O Brasil lançou uma moeda muito forte. Todas as empresas multinacionais negociavam em dólar. Vendia para as revendas em dólar, a revenda revendia para o agricultor em dólar. Foi durante 2 anos muito bom, 97 para 2000, o dólar começou a subir, disparar. Começou a subir assim, muito pouquinho e tal, foi para 1,23. Eu lembro que no final de 97 nós negociamos para a safra de 98, acho que foi, ou 98 para de 99. Tipo assim, vendia 100 mil para um cliente. Eu lembro que eu vendi para o Grupo Maeda na época, foi o maior produtor de algodão do mundo, o maior cotonicultor de Tuverava. Eu atendia ele, sou amigo pessoal deles até hoje. Tipo assim, vendeu 1 milhão. O dólar, quando chegou em final de fevereiro, março, o dólar subiu para 3,28. Cliente que comprou 1 milhão, ele tinha ali um volume para vender de produto, de algodão, de soja, de milho. A dívida dele de 1 milhão foi para 3 milhões e 300. Entendeu? A dívida dele aumentou 3 vezes mais. Quebrou o agricultor em tudo quanto é lugar. O que que nós fizemos? Não só nós, como a maioria das empresas, entrar em negociação com os clientes. A forma que o agricultor também pensava um pouco diferente, né? Ele entrava em uma negociação, tinha agricultor que vendia um imóvel, uma propriedade para pagar o negócio na época, ficava sem. Hoje a maioria é muito difícil se não for com garantia real. Mas uma coisa não tem segredo, o que você falou aí que eu comentei, o bom relacionamento, você descobre tudo sobre a vida do cliente. Por exemplo, dos meus 10 clientes já que eu tinha, eu sabia tudo quanto é conta que eles tinham dos 10 não, de 8. Quais eram as datas de vencimento que eles tinham, o que que eles tinham que pagar volume por volume. Eu era amigo de dentro de casa. Isso me fazia uma diferença grande de vendas. Quando ele ia pagar, os clientes meus que quebrou, eles me pagaram primeiro para depois pagar os outros, entendeu? Para depois renegociar. O Grupo Maeda, ele pagou, por exemplo, eu tinha vendido 1,3 milhão para ele na época, ele pagou uma parte, tipo aí 30, 40%, o restante nós prorrogamos para ele para 1 ano e faturou tudo que ele ia usar na safra, entendeu? No outro ano ele plantou uma grande parte de algodão, plantou muita soja com adubação mais baixa, ganhou dinheiro e acertou de novo. O que eu falo é o seguinte, a primeira coisa na área de vendas que você precisa entender é ir até o cliente e não fazer que nem o cliente. É normal os seres humanos arrumar uma desculpa para o problema deles.
Todo ser humano, eu sou assim, todo mundo é assim, você, todos. Tem um problema, quer pôr a culpa em alguém. Quer pôr a culpa no governo, quer pôr a culpa nisso, quer pôr a culpa na RJ, em todos, entendeu? Nós queremos sair do problema. O que nós temos que conversar com o nosso cliente é: foca no que você resolve. O que que você sabe fazer? O que que você sabe de melhor? É plantar, é produzir mais, não é? Então faça mais bem feito. Quem fazer mais bem feito vai sobressair sempre, entendeu? E aí o crédito vai ter que ser estudado com cada um. Dessa maneira o quê? Estudar, ter um bom relacionamento com alguns clientes, não vai vender para todo mundo, vai vender para alguns. Mas o dinheiro em época de crise, ele não acaba. Ele muda de mão. As pessoas que têm o melhor relacionamento e que vendem mais e que têm os melhores negócios crescem, mesmo na crise, entendeu? Então, vai ter alguns agricultores que não vão plantar? Vai, mas todo ano tem. Só que agora, com a internet, com o celular, que é esse negócio, a conversa espalha no mundo inteiro. E antes ficava tanto sem fazer e as pessoas não sabiam. O vizinho ficava sem plantar, o outro não sabia. Depois, na safra, ficava sabendo. Entendeu? Aí agora, uma notícia desse tamanhozinho vira um monstro, vira uma casa, vira um trem gigante. Entendeu? Isso é uma visão minha, mais ou menos, entendeu? Você tem razão, eu ia até comentar que eu ia falar hoje, igual você falou, que já teve até crises maiores, mas não Sim, tinha essa exposição que tinha hoje, e essa facilidade de informação. Eu acho assim, se uma empresa abrir RJ hoje lá no cartório, no fórum, no cartório lá, meio-dia e 5, já tá todo mundo sabendo, tô né? sabendo, é o Brasil, o mundo inteiro sabendo, né? E aí o pior de tudo, não é que a turma tá sabendo. E eu não falei para vocês, mas é real, quem parar para analisar, o segredo da comunicação é o quê? Quando eu fui fazer um treinamento lá nos Estados Unidos sobre comunicação, a primeira coisa que o professor chamou e falou: André, vem cá, vamos ali fora. Eu vou te contar uma história aqui. E fez uma fila lá dentro da sala de 10 pessoas. Me chamou e contou uma história. Tipo assim, André, o Fernando foi na casa da Fabiana, ela estava debaixo do pé de jabuticaba, ela pegou 5 jabuticaba, parou numa mangueira e falou, contou uma história comprida assim, entendeu? Não tão comprida. Agora falou, você vai chamar o primeiro da fila e você vai contar essa mesma história para ele. E eu saía, o outro chamava o primeiro da fila e ia contar a história. O último escutou a história. E aí voltou todos para a sala e pediu para o último contar. Aí o último contou, o Pedro foi na casa da Francisca, a Francisca estava num pé de goiaba, em cima do pé, não existia uma palavra da frase que o professor me falou. Porque os seres humanos vai criando história e imagens e vai passando para frente da maneira que ele imagina. Um exemplo, a Raizer da vida abriu recuperação judicial de 60 milhões, um exemplo. A pessoa pega e vê aqui na internet, ó, a Raizer quebrou, foi bilhões o negócio. O outro já vê a história, já fala, a Raizer perdeu 5 bilhões, a outra não sei quanto, a outra mandou não sei quantos embora. E aí vai aumentando, aí depois ninguém sabe qual é a história real, entendeu? Porque cada um vai inventando uma coisa para frente e vai passando, e as pessoas acreditam e vai falando. E aí existe um outro problema mais sério da internet, que as pessoas, para ganhar engajamento e para se aparecer, tem que contar uma mentirinha a mais no negócio para ver se ele chama atenção, entendeu? Todo Telefone mundo sem fio. todo mundo do Brasil inteiro aí, dos meus seguidores, e alguns tem alguns bem engajados, mandando mensagem para mim, falando, André, você tem autoridade, você já passou muita seca, muitas crises aí, fala para mim como é que vai ser o El Ninho desse ano. Eu só respondi, ó, eu ainda não vou me posicionar, nem vou falar. Tem gente falando que é o maior El Ninho de todos os tempos, outros falando que é o super El Ninho, que vai matar gente afogado, que vai destruir fazenda, que vai ter mil coisas, entendeu? Que vai ser o maior de todos os tempos. As pessoas que mais entendem, não tinha ninguém comentando nada. Da semana passada para cá, eu fui dar uma palestra no Rio Grande do Sul. Na hora que eu cheguei no aeroporto, eu peguei e liguei para o Marco Antônio. Estava conversando com ele. Ele pegou e falou: André, não, que isso? Isso aí não existe, é a história do povo. Não tem nada definido ainda, não tem ninguém que sabe. Entendeu? Nós sabemos que vai ter um El Ninho forte, de alta intensidade, mas porém todo mundo tem que plantar e tratar. Teve ano que foi ao Ninho Forte, que todo mundo pensava, falava de 2015. 2023 choveu mais em algumas regiões que 2015. 2015 para 2016 foi mais seco em algumas regiões que nas outras, entendeu? Então não tem como algumas coisas. E as pessoas, para ganhar o engajamento, vai falando isso aí. E o problema mais sério é que a maioria das pessoas tem o psicológico mais fraco, ele assimila, aceita e é pessimista. Chega no cliente, o cliente reclamou, ele continua levando essa história para frente, vai chorando, aí não vende, entendeu? Top, top demais, André. E assim, cara, o que você falou tem muito insight que eu acabei anotando aqui.
E uma coisa Sim, que me chamou a atenção foi que você falou, em 99 ou nos anos anteriores, né? sim, Os vendedores do agro tinham um padrão. Uns falavam demais, outros gostavam de tomar cerveja depois do expediente com o produtor, entendeu? O produtor não tinha não tanto atendimento, mas assédio, eles não tinham tanto acesso, tantas visitas, igual tem hoje. Então, assim, tem fazendas que a gente vai que às vezes tem 12, 15 vendedores, às vezes no dia, tem diversas marcas querendo vender para ele, ainda mais no ano desse, né, que é um ano um pouco mais complicado, um pouco mais truncado, né? Quem tem crédito, todo mundo quer o cara. Quem não tem, aí vai atrás das papeladas. E esses sim, padrões mudaram, né? Hoje, igual a gente estava conversando, eu com você, na época que a gente queria sim, esse bate-papo, o vendedor do futuro, né? O que muitos vendedores fez até agora não vai ser os padrões que ele precisa adquirir ou que ele precisa lapidar para conseguir avançar a bolha e conseguir ter uma alta performance, né? A gente tá vendo, assim, em 2010, quando eu entrei, não tinha tanto acesso de cara performando igual tem em 2026 hoje, né? Como sim. você, que saiu de multinacional e foi dar palestra para a nossa turma. Hoje Aham, bateu 49 pessoas aqui no nosso bate-papo. 100, certo. 100% não, mas 90% é vendedor, ou 100. O cara é Aham. produtor, cara, ele está vendendo o grão dele. Então é Tem 100% que vender vendedor. tudo é venda. E que padrões você pode passar para a turma, que assim é fundamental para o vendedor do futuro hoje ter exemplos, ambiente, troca de ambiente, troca de informação com o cara que não conhece. Assim, dá uma pincelada. Eu acho que isso aí, para mim, pelo menos, vai abrir uma cabeça muito grande. Ainda mais no ano desse. Por quê? Cara, como você falou, vai ter El Ninho, vai ter eleição, o Lula vai ganhar ou não vai ganhar? Cara, beleza. Só que muita gente vai plantar. Então, assim, uns vão vender lenço e os outros vão ficar chorando né? Então, assim, energia, venda é o quê? Venda é energia, cara. Você chegar com energia baixa na propriedade do produtor, cara, ele não vai nem querer te receber. Ele vai falar, puta, esse cara aqui de novo enchendo meu saco. Agora, você chegar com postura, com energia alta, né? Tendo repertório, tendo padrões diferentes, eu acho que o jogo muda. Então, assim, qual que é o intuito do grupo? Energia, padrões e conhecimento igual você tem. Então, eu queria que você desse uma pincelada nisso para a turma. A primeira coisa que você falou uma coisa aí que já é o principal gancho. Eu sempre comento em alguma das aulas minhas, no treinamento, mais em palestra ainda, e eu falo: quem você quer ser? Eu coloco a turma para fazer uma dinâmica de grupo, uma troca de ideias, numa palestra, no evento das empresas, para alguém deles comentar de uma venda que perdeu. Deixa eles trocarem ideia, e aí depois que ele falou da venda que perdeu, eu ponho os outros 3 ou 4 para achar a solução, o que, que ele deveria ter feito para não ter perdido a venda e o que, que ele faz para recuperar ou para fazer a próxima venda para que não aconteça de novo. Aí você começa a perceber a mentalidade, o que eles falam. E eu falo, o vendedor bom, o vendedor do futuro, a primeira coisa que ele tem que ter, ele tem que ser o cara da boa nova. O que é o cara da boa nova? Em tempos de crise, todo mundo está reclamando. Qual é a boa notícia que você vai levar para o seu cliente? Qual é a notícia nova? A notícia que saiu agora que explodiu está muito ruim, você não vai levar essa notícia para o seu cliente. Leva qual é a notícia boa, a perspectiva de coisa boa que vai acontecer para o seu negócio. Esse é o vendedor que o cliente quer, que ele precisa. O cliente que, quando chega um vendedor que só reclama, vai visitar a fazenda dele, só mostra o problema, está mostrando o problema e insistindo, o cliente vai deixando ele mais desmotivado cada vez mais. Para você vender bem, sim, você tem que mostrar o problema para o cliente, mas você tem que deixar ele ver. Aí você implica o problema para ele ver que você é a solução da necessidade dele. Aí sim, é que nem quem já leu o livro de Spin Seller, que são 4 técnicas de vendas sobre perguntas abertas, que é o livro mais vendido nos últimos 40 anos de vendas. Quando eu li o livro, eu falei, porra, eu faço muito mais que esse livro. Por isso eu lancei o curso MVA, que é registrado pelo MEC, que eu provei, baseado nisso aí, que o meu era mais completo ainda do que esse livro, que era o mais vendido. Dessas etapas. A primeira coisa é isso aí, o cara da boa nova. Pronto. Outro segredo para vendedor novo é trabalhar muito. Não tem segredo. Não tem muito segredo.
A persistência, a dedicação sempre vai ganhar do talento. O vendedor que é muito bom de conversa, bom de lábia, tem muito talento, mas trabalha pouco, ele se perde no caminho. Às vezes tem um cliente que ele acha que ele é muito bom, o trabalhador está sempre indo lá. Se você dá uma boa assistência para o seu cliente, você está preocupado com o negócio dele, tentando buscar a solução, ele vai comprar de você. Você pode perder tudo em preço para ele, mas ele vai abrir uma oportunidade, ele vai abrir o preço e ele vai te comprar uma parte. Porque você é trabalhador e está preocupado com o negócio dele. Que hoje tem poucos vendedores com essa preocupação, entendeu? Isso aí é uma das principais coisas. E outra, o cara da Boa Nova, ele está pesquisando as soluções do mercado, entendeu? Há muitos vendedores estão levando notícia ruim. Eu, para você entender, eu trabalhava no mercado de pecuária, nunca, não sabia nem por que boi comia sal, lambia, nada disso aí. Entrei no mercado da pecuária, comecei a estudar sobre o negócio e o que o pecuarista precisava. Eu estudava o preço dos frigoríficos de todas as regiões, como que era a forma deles negociar, a época de negociar, e eu passava as melhores informações para o meu cliente, informação do preço de soja, preço de grão, preço disso aqui, eu levava mastigado, por isso eles falavam sobre as contas. Aí eu fazia vender, alguns clientes vendia tudo de uma vez, outros intercalado, falava sobre a escala, entendeu? É ajudar o cliente realmente, entendeu? É ter preocupação com o negócio dele. Isso é a lei do retorno, é de Deus, desde quando o mundo é mundo. Entendeu? Não adianta, se trabalhar muito, tiver essa dedicação, aí sim, quer ficar profissional, aí estuda sobre técnicas de venda, entendeu? Primeira coisa que eu falo para as pessoas, eu vou em casa, todas as noites ou de manhã cedo, eu vou orar, eu peço a Deus para me colocar os melhores vendedores para comprar meu curso. Os melhores vendedores não é o que sabe mais o que vai pagar mais caro. É o que eu consigo ajudar, que precisa da minha informação. O dinheiro é consequência de um bom trabalho. Se eu ajudar o vendedor a vender mais e ele a ganhar dinheiro, ele vai comprar um curso meu, vai comprar um treinamento, não existe valor. Tem cara que comprou um curso meu de 10 mil, primeira semana ele fechou um pacote e ganhou 60 de comissão, entendeu? Esse cara não para de comprar meu. Todas as dúvidas que ele tem, ele manda mensagem para mim, liga, a gente troca ideia, tudo isso aí. Com o cliente, o agricultor, o pecuarista, da mesma maneira. Ajudar ele de várias formas. Aí a parte das técnicas de venda, você tem que ter mais tempo para estudar. Eu resumi o negócio, a primeira coisa, o autoconhecimento que eu falei, autoconfiança, autocontrole, você se conhecer, conhecer o produto que você vende, é o básico. Para começar, para ter confiança. Depois você tem que ter uma boa comunicação, não é falar bem, é descobrir se o cliente entendeu o que você falou. Isso é a diferença. O interlocutor está entendendo o que eu estou falando? Não é falar demais. Com a boa comunicação, seu valor no mercado aumentou, você consegue melhorar o relacionamento. Ser com um bom relacionamento, o cliente tem confiança, porque nós compramos de quem nós confiamos. Os vendedores, todo mundo, você parar para analisar qual o posto de gasolina que você abastece, qual o açougue que você compra, é sempre o mesmo. Por quê? Porque você já confia naquilo ali, entendeu? O cliente, da mesma maneira, ele vai dar preferência para quem ele confia. Só que para ter a confiança, você tem que ter lá autocontrole, autoconhecimento, uma boa comunicação, relacionamento. Tenha autoconfiança. Depois disso aí vem da implicação da necessidade, que é o vendedor fazer as perguntas abertas, ele descobre tudo que ele quiser do cliente. Fazendo as perguntas abertas não é perguntar o que ele quer saber, ele pergunta alguma coisa relacionada à vida do cliente que fala ele falar sobre família, sobre os problemas que ele teve. Todo mundo quer contar a história do bom herói. Todo cliente que você chegar e conversar com ele, fazer uma pergunta aberta para que ele fala sobre a vida, sobre a família, sobre o passado, quem abriu a fazenda, quando ele comprou, ele tem o prazer de falar. E o subconsciente dele é automático. Vai pensar, esse cara é parecido comigo, esse cara eu posso confiar. Sem você perceber, vai melhorando o relacionamento com ele. Aí dentro dessa técnica aí, se você usar as técnicas de rapport, que todo mundo fala como espelhamento, técnica de rapport, levando junto, pronto. Gerou confiança e ficou amigo. Aí só existe uma solução, é comprar seu. A maioria das pessoas não sabe o que é implicação de problema, implicação e necessidade. Só dar um exemplo aqui, rapidinho. Todo mundo vai entender fácil quem é da venda, até os antigos e os novos. Nós estamos aqui na conversa nossa, esse bate-papo, o bate-papo fluiu, era para ser meia hora, nós atrasamos, foi para 9 da noite. Alguém tinha um jantar marcado, aí você tinha um jantar marcado com a noiva, com a namorada, com a esposa, saiu correndo, desligou o computador, saiu correndo para ir. Antes de chegar no carro, tropeçou, caiu, ralou o joelho. Montou no carro, foi no joelho, começou a arder, você parou na primeira farmácia. Chega o farmacêutico, acabei de cair ali e ralou o joelho. O farmacêutico coloca uma luva,
vai no seu joelho e começa a apertar. Você, nossa, mas está ardendo. Ele pega e passa a unha dentro do machucado e fala, nossa, mas ardeu demais. Aí ele pega e olha. E o pior de tudo, do jeito que está aqui, eu estou vendo que isso vai inflamar. A dor que você estava sentindo aumentou, começou a arder e começou a gerar uma preocupação no seu subconsciente. Vai inflamar. Aí você, sério? Será que vai inflamar? Ele vai falar, não, com certeza. Deixa eu te contar uma história só para você entender. A Fabiana passou aqui ontem, a dona Fabiana, parece que ela caiu no mesmo lugar que você, até parece que é na porta de sua casa. Tava igualzinho. Eu falei para ela, ela não cuidou, deu uma infecção, as bactérias aumentou, ela tá com 8 dias no hospital tomando antibiótico. Pelo jeito vai ser Fournier. Se esses antibióticos não funcionar com 10 dias, ela corre o risco de amputar a perna. Você acredita? Um simples raladinho passou a ser uma preocupação real de uma infecção que você tem na perna. O farmacêutico vai lá, pega na prateleira um antibiótico, um anti-inflamatório, uns gases, uns trem, coloca em cima da prateleira. Você pega, vai lá e paga, não pergunta o preço. Porque a preocupação com amputar a perna ficou tão gigante, entendeu? Isso é depois que você tiver um relacionamento com o cliente e você implicar dessa maneira, o cliente arruma o dinheiro para pagar à vista o cliente que fala que não tem dinheiro, entendeu? Que vai plantar. Porque ele vai arrumar e vai pagar de outro, entendeu? Mais ou menos isso aí, o negócio da venda aí, que vem do relacionamento, trabalho, tudo isso aí que nós falamos. Top, top demais. Alguém tem pergunta para o homem aí? Turma, pergunta que tiver aí, troca de ideia, bater papo. O André não é dono da verdade. A diferença, às vezes, minha com algum mais novo é que eu tenho mais tempo de carreira, fui em algumas terras a mais, alguns clientes a mais, fiz um pouco mais de negócio, entendeu? E sempre fui apaixonado na venda, na área comercial, mas não sou o dono da verdade. Mas o segredo, o intuito é isso aí. O que eu fiz com meus clientes ajudar é o que eu faço com os vendedores, Cara, para tentar eu acho que você o máximo que passou puder. uns insights aqui que eu anotei, que eu queria até compartilhar, foi tratar a carteira, né? Classificar cliente, os 10, o top 10 quem que é? Isso aí precisa realmente ter uma atenção um pouco a mais. O top, depois dos 10 do 11 ao 20 quem que é o cliente que, às vezes com uma ligação semanal, né? Ou visitas a cada 15 dias, a gente consegue suprir, né? E os clientes em vermelho, que é a oportunidade, que o cara não tá nem aí do seu trabalho, só quer preço, preço, preço. Então, isso aí é uma coisa que eu Vou anotei bastante. Pode falar. Vou fazer um comentário sobre isso aí que você falou, que é o que me fez a diferença de dois detalhezinhos da maioria dos vendedores. Seleção de cliente, de Seleção. acordo com o perfil, não é com o tamanho do cliente. Eu selecionava o cliente não pelo tamanho dele, nem o potencial dele de compra, era pelo perfil do cliente. Seres humanos, existe 7 tipos de perfil. No agronegócio, eu resumo em 3, que é mais fácil. O cliente visual, sinestésico e o auditivo. Eu vejo qual que é meu perfil e eu atendo o cliente que tem o perfil mais parecido com o meu. Eu sou um cara mais visual. Pessoa visual gosta de coisas mais bonitas, mais modernas e mais tecnologia. Então, é um cliente que é possível investir mais. Esses eu selecionava mais para participar de ser cliente A. Os 10 clientes A que eu tinha, eu sabia tudo sobre ele: data de aniversário, hobby dele, o que ele mais gostava e o que a família gostava e o que o gerente dele gostava. Todo aniversário do cliente meu eu levava presente pessoalmente. Somente esses 10. Não eram os outros. Aí mudando os clientes B, o que eu fazia com os clientes B? Os clientes B eu pegava os 3 possíveis que podia virar A. Por quê? Porque todo mundo perde algum cliente. O cliente pode quebrar e não plantar, o cliente pode morrer, ele pode vender a fazenda, ele pode não ter crédito, várias coisas. Por algum motivo, algum dia você vai perder algum cliente. Como eu tenho mais de 30 anos de experiência com vendas, eu tenho vários clientes que era amigo pessoal que morreu. E o filho vendeu a fazenda, e o filho outro não gostava de mim, não comprou meu, automaticamente perde cliente. Então você tem que ter um B para ir melhorando ele para ele se tornar um A. Que aí nunca sua venda vai cair, sempre vai crescer dessa maneira, entendeu? E os clientes C, que você falou lá, os vermelhos, os outros 30, são de oportunidade. Tem uma campanha de preço de negociação. É o cliente, você vai ligar, pegar o telefone, só ligar. Encontrou na rua, vai fazer uma oferta. Tá numa feira, você oferece para ele alguma coisa. É o cliente para vender na hora que der certo, entendeu? Isso aí é a forma mais fácil de trabalhar organizado. Fica mais fácil, entendeu? De fluir. E tem a clareza também, né, cara? De você poder chegar no final de semana e falar que você. Meu moleque gritando aqui, desculpa aí.
Ah, E clareza também para você parar de correr errado, né, cara? De você correr ter errado. distração, né, cara? Eu acho que esse ano é o ano que a gente mais vai ter distrações no ano, porque você vê, daqui 15 dias, 20 dias é Copa do Mundo. Porra, Teve, 30 teve dias de distração total. Aí, em julho, final de julho, já começa praticamente a nossa safra, nossos movimentações. A gente nunca teve tanto feriado na história do Brasil igual tem esse ano, né? Feriados, dias de semana, né? Outubro já começa a eleição, é tudo brigaiada, tudo não sei o quê. Se você não tiver uma agenda boa, seus clientes na ponta do caderno, falar, cara, cliente top 10, o top 20, o top 30, né? Quem que vai plantar? Vai plantar o quê? Eles costumam comprar quando? Que época eles costumam comprar? O cadastro deles estão em dia? O que eu preciso fazer do cadastro? E deixar atropelar, cara, eu acho que vai ter muito cara surtando no final do ano. Então, eu acho que o que você falou, acredito muito nesses padrões que você soltou também, de ter esse tipo de clareza de ter esse tipo de movimentações da carteira, né? Porque todo sim, ano, cara, eu tô 15 anos, tem gente que tem muito mais bagagem que eu aqui. Cara, todo ano a gente perde cliente e todo ano entra cliente novo na carteira. Só que, cara, se não entrou num ano um cliente e saiu cinco, aonde que tá o buraco? O que eu vou fazer? Aonde eu vou? Que região que eu vou? Né? Então, assim, se o cara não tivesse essa carteira mapeada, igual você falou, fica muito difícil ele perder cinco e não conseguir um. Aí a conta não fecha. Aí a conta não fecha. sim, com certeza. Turma, se alguém tiver mais alguma pergunta Vamos. ou quiser fazer um Ô, comentário aí, ô, Heron, André, Gabriel, a turma quiser se apresentar, pode falar. ô, André, só já que como você está mais tempo no agro, e com certeza você deve ter, nessa jornada tua cliente, você já deve estar atendendo a terceira geração, né? Do produtor. Você atendia o vô, atendia o pai, agora está atendendo os filhos. E são perfis totalmente diferentes. Até eu acho que um treinamento aí, eu escutei alguém comentando que hoje até criança aí de 12, 13 anos está tendo poder de decisão de compra de uma máquina aí de 5, 6 milhões de reais dentro de uma propriedade, por exemplo. É, como a gente lidar com essa geração mais nova que está aí, que tem mais informação? Se a gente não for munido de informação, eles comem a gente, engolem a gente. Como É umas duas coisas aí. A primeira coisa é o seguinte: o cara que entender um pouquinho sobre perfil de pessoas, ele vai chegar na frente. Existe um segredo na venda que eu até comento nas palestras, e é 30% dos negócios são perdidos no aperto de mão, na abordagem, na prospecção. Isso faz uma grande diferença para nós que somos mais velhos para chegar nessa turma mais nova. Você chega num rapaz mais novo, nós é do sistema mais sertanejo, mais antigo. Cumprimenta a pessoa de pegar na mão, muito firme isso aí. Você cumprimenta o pai dele, o avô dele, muito sério, muito firme. Ele é um rapaz novo que estudou na escolinha moderna já. Você apertou a mão dele, se ele pegou muito macio na sua mão no início, já que nem um rabo de um peixe, você apertou, o subconsciente dele automático vai falar: esse Peterson é muito agressivo. O subconsciente automático dele ele afasta de você, não é só a informação. As informações é um detalhe, mas nós gostamos de pessoas iguais a nós. Semelhança atrai semelhança. Você tomou água aqui. Daqui a pouco você vai para o banheiro. No banheiro, na privada, lá tem água no vaso. Deu descarga, vai para o esgoto. O esgoto vai para o córrego. O córrego vai para o rio vai para o mar. Semelhança traz semelhança. Nós gostamos de pessoas iguais a nós. Você tem que entender um pouquinho sobre o perfil do filho do cliente. E o filho do cliente, normalmente, às vezes, o perfil dele não é igual ao do pai. Às vezes, um exemplo, você, pelo perfil de a gente conversar de início, aparenta ser um cara mais sinestésico, mais à vontade, tem mais paciência, mais conforto, vai para o cliente, conversa muito tempo, bate um papo, se o cliente chama para tomar um café, toma um café, se ele fala, vamos tomar uma pinga, vai também, você tem uma janta, já fica, já entendeu? vai Esse até é o o churrasco pro cliente. é desse jeito. O caboclo sinestésico é desse jeito. Só que quando você conhece sobre perfil, você é desse jeito. Você chegou no cliente visual, ele não gosta de você. Porque ele gosta de coisas rápidas, práticas e não gosta de pessoas perto. Você chegou no cliente visual, você cumprimentou ele automaticamente ele dá um passo para trás. Porque a comunicação dele é mais com a visão.
E o sinestésico cumprimenta, aperta a mão, quer relar, quer abraçar. E você abraçou o cliente visual, rapaz, já é uma facada para ele, entendeu? E você abraçou ele, pegou e falou: ei, mas que fazendinha boa, hein? E esse tratorzinho? Rapaz, você acabou com ele. O subconsciente dele já tá falando: esse cara é chato, esse cara nunca mais pode vir aqui. Toda vez que você mandar uma mensagem, quer marcar uma visita, ele quer correr de você. Entendeu? Isso são os detalhes simples que aí os vendedores falam: o cara é chato, aquele cliente é chato, ele só compra se for preço, e não é. Nós gostamos de pessoas iguais a nós. Aí que nem vocês falou, o Nelson pegou e falou lá antes mesmo, que antes as visitas eram diferentes, tinha menos visitas nos clientes, hoje é muita gente, os clientes querem correr, não quer atender todo mundo, entendeu? Por quê? Porque tem muita gente despreparado. Quem for bem preparado e saber, o cliente vai querer te atender sempre. Não existe esse negócio de o cliente, colocou uma placa, não recebe vendedor. Ele não recebe qualquer vendedor. Todo mundo tem um bom relacionamento com alguém. Ele não recebe alguém ali, mas ele tem um vendedor que visita ele lá, que vai na casa dele, tem um consultor que vai, entendeu? O que nós precisamos é se profissionalizar e estudar um pouco. Para e analisa um pouquinho sobre perfil de pessoas, vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Entendeu? O treinamento que eu tenho, só para vocês entenderem, não tem como eu não comentar, eu sou da venda, sou vendedor. Se eu abrir a boca com qualquer um, eu estou vendendo alguma coisa, é automático, não tem como. A pessoa entrou na comunidade Parceiros da Venda, é uma comunidade, é a única que tem só para vendedores no Brasil. A pessoa entrou, ele tem direito a fazer todos os cursos e o MVA, que são as etapas da venda com o curso do MEC. Ele chega uma agenda personalizada na casa, que é para seleção de cliente. Cliente A, cliente B, cliente C. Chega um copo desse personalizado com o nome da comunidade e o nome. Seu nome chega no copo na sua casa. Acabou de chegar, nós faz uma reunião de onboard. O que é uma reunião de onboard? Para pegar todos os seus problemas, suas necessidades, nós vamos traçar um plano estratégico que você vai começar a trabalhar. E aí eu explico os detalhes sobre o cliente visual, sinestésico e auditivo, como que seleciona o cliente, para você descobrir o seu principal perfil. Muda completamente a vida de quem faz. Mas nós sabemos que tem fruta que apodrece e não amadurece. Tem pessoas que compra, paga e não vê nenhuma aula. Tem pessoas que pagou, tem 3 meses, a minha secretária, assessora, está mandando mensagem para marcar uma reunião, ele nunca fez fazer, entendeu? Meu negócio no treinamento não tem promessa, depende mais da pessoa que compra do que de mim. Eu vou dar aula na hora certa sempre. A pessoa me ligou, eu vou atender. Não existe nenhum treinador, consultor que você compra um curso e você liga e fala com ele. Todos querem passar por alguém, dar aula, quer achar que é muito importante porque tem 50 mil seguidores, 100 mil, 200 mil. Não, eu não. Qualquer dia que ligar, mandar mensagem, fala comigo. Se não falou comigo, né? O Nelson mandou mensagem no Instagram, não respondi hoje, mas amanhã eu vi, eu respondi na hora. André, tem um negócio para você. Eu corrido com os negócios, mas toda vez respondi, entendeu? Comprou o treinamento, tá comigo? Ligou, vai falar comigo. Mandou a mensagem, vou responder. Tô na reunião, não consigo, vou responder depois, entendeu? Aprender o básico disso aí, se destaca, muda, fica mais fácil trabalhar. Você entendeu? Você, principalmente, começa a analisar por isso aí, você vai ver a diferença que vai dar nos atendimentos dos clientes mais novos. Molecada mais nova, tem muitos filhos de agricultor que é agrônomo, que acha que sabe tudo, que é o rei da cocada preta agora, que descobriu a bala que matou John Lennon, entendeu? Acho que sabe mais que todo mundo. Esse daí tem que saber entrar a primeira coisa do lado dele, no perfil dele, aí o resto flui. Isso aí. Entendeu? Gabi, você quer falar alguma coisa? Eu quero fazer uma pergunta, na verdade. Boa noite, turma. Boa noite, André. Gabriela, Obrigada fala aí. para nós aí, já que eu não falei, o Peterson comentou, fala para mim de onde você é e você trabalha com o quê? Só para mim entender, já saber quem está. Perfeito. Eu sempre me apresentava dizendo que eu não trabalhava com vendas, né? Hoje eu entendo que eu trabalho com vendas, eu vendo informações, vendo conhecimento. Eu sou pesquisadora, entomologista e sou autônoma, né? Então, presto serviço aí para empresas de pesquisa e também tem minhas palestras, cursos e tudo mais. E nesse aspecto Tem que mesmo. ser mais do que vendedora. Mais do que Ganhou vendedora. até o prêmio da Bayer, André. Hã? Ganhou até um prêmio da Bayer, pô. Sim, então. Tem que virar vendedor de tudo quanto é jeito. É vendedor o tempo inteiro, tem que vender só mais, só entender que é mais. Mas fica à vontade, Exatamente. pode falar. Não, minha pergunta é assim, ouvindo você falar, né? Hoje você tem tudo muito estruturado, mas eu tenho absoluta certeza de que muitas coisas não deram certo ao longo do caminho. E eu estou passando por um momento de coisas não acontecendo exatamente como eu gostaria.
E a pergunta é um tanto quanto filosófica até assim, como é que você se autoanalisa e analisa o processo para saber se é hora de parar ou de tentar mais uma mudança? Cada um tem uma forma de pensar. Comigo, André, cada um tem uma forma de pensar. E eu sou até meio arrogante, tem gente que fala. Comigo não existe não dar certo. Eu vou fazer até dar certo. Tá. Se eu gosto e se eu quero, eu vou fazer até dar certo. Só para você entender. Eu entrei há praticamente 4 anos atrás no digital, fui um dos melhores vendedores do Brasil em todos os lugares que eu passei. Trabalhei Uhum. na Azenta, fui melhor, na Singenta, fui melhor, na Agroquímica eu sou o único do Brasil, ganhei 5 anos, a Agroquímica teve um que ganhou 2 anos, nunca teve outro parecido, na Vacinar do mesmo jeito, só que o sucesso do passado nunca garante o nosso sucesso do futuro, nós temos que sempre reinventar. Eu entrei no digital, achei que era uma maravilha, foi na época da mudança do digital, porque antes, na pandemia, o digital vendia mais fácil, a pessoa, qualquer um, vou fazer um curso aqui para como lavar copo. Aparecia 1.000 pessoas, estava em casa, não tinha o que fazer, comprava o curso para lavar o copo. Hoje, todo mundo está desconfiado de todo mundo, porque tem muita mentira, muita coisa na internet fora do normal. Todo mundo desconfiado. Primeira coisa, para trabalhar na internet, você tem que ter um time comercial hoje. Você tem que ter segurança. A outra coisa é persistência. Não desistir. Com o processo, você vai aprendendo. Dedicação e persistência sempre vai ganhar do talento. E a outra coisa, na internet, o que mais tem é o povo vendendo sonho. Se você estiver trabalhando para vender suas palestras, vender seus treinamentos, você vai falar agora, na hora que eu terminar, sobre qual o seu negócio que você acredita que não está dando muito certo. Se você continua ou para, eu te dou minha opinião mais real. O que mais tem são pessoas na internet, social media, falando que vai mudar seu Instagram completamente do dia para a noite. Mentira. O cara do tráfego pago é onde tem mais picareta. A maioria das pessoas do tráfego pago fala, não sabe porra nenhuma. Só que nós não sabemos nada, nós acreditamos no que ele está falando. Que nós somos leigos, entendeu? E vai ver ele está fazendo cagada. Aí eu comecei a estudar tudo sobre um pouco do negócio, entendeu? E aí eu tive uma estrutura muito grande, só para vocês entenderem. Eu cheguei a montar uma agência, chama PGS Digital, em São Paulo, em Alphaville. Fiquei com ela quase um ano. Depois eu percebi o tanto que tinha de picaretagem de gente ruim nessa área. Fui mandando as pessoas tudo embora. Na hora que eu vi o negócio, eu fechei a agência e continuei com o meu negócio. E é você analisar o que você está fazendo. Quem são os melhores nessa área? O que, que ele fez que deu certo? É copiar, entendeu? Isso aqui que eu estou tentando fazer, ninguém nunca fez. Será que esse é o negócio mesmo? Essa porra não dá certo, entendeu? Você tem que dar uma analisadinha e é ter persistência. Pode ter certeza que vai dar certo. Negócio do agro que nós está falando. Não existe nada no mundo que é tão bom que ele não possa ficar ruim. E não existe nada tão ruim que ele não possa voltar e ficar bom, entendeu? O agro vai voltar e vai ficar bom. Tanto que a pecuária passou ruim, passou crise aí 4 anos. Eu perdi 3 milhões aí nos últimos 3 anos. No início eu tinha vontade de ficar pondo só a culpa no Lula, tal. Foi culpa dele, foi culpa de outra coisa, do mercado. Mas a culpa do André, eu comprei uma fazenda que eu não deveria. Depois que eu comprei, eu fui abrir uma fazenda antes da hora que eu não deveria. Eu gastei vários milhões que eu não deveria. Era para mim estar capitalizado. Hoje eu estou apertado devendo. Você entendeu? Mas quem foi o culpado? O André. Mas passa. Eu sei que vai passar. Não vendi as fazendas, vai passar. Já começou a melhorar a pecuária. Boi que estava baixo, hoje o boi está acima de 300, 350, já tem sonhadores falando de boi de 400, 450. Agricultura do mesmo jeito. Tem quantos anos aí, está indo para terceiro ano de safra ruim de soja, de várias outras coisas, o café andou sobrevivendo em alguns lugares bom. Daqui a pouco a soja bate 150, sobe de novo, muda o governo, o trem vira maravilhoso de novo, entendeu? Qual que é a Perfeito. área sua que era a ideia sua de parar ou continuar? O que que é o seu negócio principal aí, que é a sua dúvida? Só para me entender. Se Não, puder falar. claro, claro, eu até agradeço, né? Eu vou entrar para sua comunidade, isso está certo, porque eu preciso de mais informações. Mas é justamente nessa área de cursos no digital. Eu entrei no digital também em 2020, fiz o meu primeiro curso, vendi, ganhei uma grana e depois eu não consegui, fiquei patinando, entendeu? E tecnicamente, não tenho dúvida nenhuma das minhas competências, mas a competência de venda no digital e Os seus conseguir. cursos, seus treinamentos, o que que é que você mais vende? Do que é o curso e quais os valores que você cobra? Já vou te dar umas duas dicas aqui no negócio. Tá. Isso é um ponto que todo mundo me critica, mas um curso aí, um Mipindia Clube, né, que a gente chama, é um encontro de 2 meses, são 4 encontros quinzenais,
onde eu falo de manejo de pragas, insetos especificamente. Custa R$ 397. Quantos alunos você põe dessas turmas aí lá dentro? E tá vendendo pouco, né? Pouquíssimo, Você pouquíssimo. Em sabe por torno que que você tá de. vendendo pouco? O povo acha que eu sou meio arrogante. Você tá vendendo pouco, você sabe por quê? Estou vendendo barato. Vendendo barato, tá vendendo para pobre. E todo Exatamente. mundo que te compra, ele te enche o saco demais e reclama e quer devolver o dinheiro, quer isso, aquilo. Exatamente. E aí você não tem como dar atenção e ensinar eles bem ensinados. Você tem que fazer um curso mais ou menos gravado, que ele é muito barato. Eu Uhum. tenho os cursos baratos. Eu tenho um de R$ 47, chama Desafio da Venda. Mas não é esse o curso que eu vendo. Ele vai ser 3 aulas gravadas somente, só que esse aí é para selecionar para a pessoa entrar na comunidade. Eu seleciono os melhores, faz o convite para entrar para a comunidade, com o time comercial. Eu tenho um curso que chama Vendedor Top 1. São 5 aulas muito boas sobre vendas, é R$ 97. Para selecionar quem vai para a comunidade. Entendi. Eu não vou ganhar dinheiro com o Top 1, não vou ganhar dinheiro com o de 47. Mas é um produto que tem que ter para me trazer os vendedores que vai para lá. Aí a comunidade, nós faz uma apresentação e ajuda quem precisa. Aí nós seleciona somente quem quer. E não tem segredo, eu sou bem claro, que nem eu falei aqui no começo. Eu não prometo nada, depende muito mais de você do que de mim. Você tem que fazer a sua parte. Não vou te prometer nada, não vou fazer nada diferente. Se você não assistir a aula, não me perguntar, você não vai mudar de vida. Deixo bem claro para o cliente. O cliente, o vendedor que faz o que precisa ser feito, ele tem resultado muito rápido. Sobre manejo de pragas e doenças, você consegue explicar, ele aprende muito rápido, entendeu? Sim. Não, e hoje assim, as empresas pagam, então vem uma Bayer, uma Singenta, tô vendo aí, tem gente da Life Agro, enfim, eu sou contratada pelas empresas para Sim. dar uma palestra de 1 hora e o valor é infinitamente mais alto do que esse Quanto curso você que eu cobra, estou tendo. quanto você cobra a palestra? 12 mil. Eu tenho que danar com você está fazendo as palestras baratas demais, aí o povo fica chorando, falando que a minha palestra é cara, entendeu? É por isso. Não, mas estou falando assim, mas é a média dos profissionais da área do agro aí, é isso aí mesmo, de 10 a Isso, 12, 8, entendeu? Muita gente vai achar caro sua palestra aí. Mas para as exato, multinacionais, pelo que você ensina para eles que eles não vão aprender, não é nada. Você com entendeu? certeza. Mas a estratégia é diferente do quando a gente quer ir para o digital, né? Mas Mas enfim, depois, você, mas depois você pode me chamar no particular, lá nós trocar uma ideia, eu te dou algumas dicas. Tipo assim, só para combinado. você entender. Eu comecei antes, no início eu trabalhei um ano inteiro, eu faturei R$ 102 mil de venda no digital. No outro ano, no final do ano, dezembro, eu fui no negócio do Olimpo, do Wendel Carvalho, entrei num programa dele, paguei 50 mil na época. Todo mundo falou: esse André é doido, como é que ele compra um curso, um treinamento de 50 mil? Só que eu faturei 1.320.000 em um ano, no outro ano, entendeu? Que foi o ano atrasado, nesse ano passado, não. Mudou a história do faturamento, só que aí eu mudei. Tem a comunidade Parceiros da Venda, que é já para vendedores melhores, e tem o treinamento para a empresa, que ele começa de 50 mil, vai até 300 mil, entendeu? Que são para os empresários. E as multinacional paga parte ou paga palestra, alguma coisa, e tem um formato. Depois nós vamos trocar ideia, assim, primeira coisa já, eu já vou te convidar, vamos marcar um dia, você vai dar uma aula para a turma da comunidade já, falar só um pouquinho sobre a parte técnica, entendeu? Opa, Aí nós vamos trocar uma com- ideia. Depois você me chama lá, nós vamos trocar ideia, eu consigo te ajudar, te dar algumas informações. Boa. Que aí combinado. você Muito bom. for dar uma Obrigada. olhadinha no Instagram aí, nós vamos trocar umas ideias. Top, top. E aqui Obrigada, André. também, fica bom, fique convite aberto, Gabi, para você falar de pragas para a turma aí, que tenho certeza que vai somar muito. E, Com cara, certeza. Obrigada. Tamo junto. falamos 1 hora e 10 aqui. Queria só agradecer todo mundo numa terça-feira, tentando aumentar o sarrafo mesmo. André, muito obrigado, cara. Muito obrigado Beleza. mesmo. Tenho certeza que você passou bastante insight muito poderoso para a turma toda aí. Para todo mundo que entrou, para quem é novo. Cara, que Deus proteja vocês cada vez mais, que a gente consiga fazer a nossa parte. É o que ele falou, nada cai do céu. Talento não supera dedicação, não supera suor, não supera trabalho duro, né? Então é constância, é repetição. Tá no dia ruim, faz o que tem que fazer no dia bom, né? Então é dia a dia. E, cara, agradeço todo mundo que está aqui, muito obrigado. A gente se vê na quinta-feira com a turma da Raiz da Solução. Quem não segue o André, André Castro, eu vou passar o link dele depois lá no Instagram. Cara, e fiquem todos é, bem-vindos à nossa comunidade.
Quem quiser dar Então, sugestões também de novas pessoas para contribuir, igual o André contribuiu, tenho certeza que a gente está só no começo só. Então, se, vo- se grande vocês descanso. Obrigado, no dia André. falar algum outro tema, fala, André, mas gostaria que você aprofundasse algum detalhezinho a mais aqui na parte comercial sobre isso, tal, tal. Pode chamar, nós estamos à disposição. Só bater as datas aí. Eu fico aqui no Gurupi, Tocantins e mais em Goiânia, com sede em Goiânia. Viajo muito também para os Estados Unidos, minha família fica lá hoje. Mas no estado do Goiás, vou estar rodando o Goiás inteiro agora e alguns lugares aí. Se alguém precisar, nós estamos à disposição. Comece a seguir no Instagram e pode chamar nós lá, tá bom? Top Obrigado, demais, gente. atenção aí. Fiquem todos com Obrigado. Deus aí. Tira a foto aí, marca a turma aí. Obrigado, viu? Até Valeu, mais. André. Seja bem-vindo, viu? Tamo junto, Obrigado. mano.